do desenvolvimento da humanidade, desde muito cedo, que o homem se interroga sobre as suas origens. Cada um de nós sabe que é proveniente dos seus pais. Cada um de nós sabe que os seus pais também tiveram pais e assim sucessivamente. O homem interroga-se sobre as suas origens e sobre as origens das suas origens e as origens das origens das suas origens e assim sucessivamente. O homem procura um princípio. O homem procura um princípio para a sua existência. O homem procura conhecer o início de toda a existência da humanidade. A esta interrogação fundamental, o homem tem tentado dar respostas ao longo da sua filogênese, ao longo do seu desenvolvimento enquanto ser humano. Porém, vejamos, este problema é um problema da consciência humana. Muito provavelmente, se não existisse consciência, se não existisse este conhecimento do homem que sabe que é e que sabe que é, pois provavelmente também não existiria esta necessidade de conhecer a sua origem. No entanto, vejamos, ao nível da ciência física, ao nível da realidade existencial, ao nível da realidade existencial, mas física, antes do princípio, as grandezas fundamentais constituintes de toda a ciência física, pois estas grandezas estavam separadas, estavam desagregadas, estavam num estado caótico. Vejamos, as atuais grandezas fundamentais que se admitem para toda a física e por inerência para toda a ciência e para toda a realidade existencial, como sejam a intensidade luminosa, a intensidade da corrente elétrica, o espaço, o tempo, a massa, a gravidade, o número de Avogadro. Ora, vejamos, são, digamos que de um modo geral, grandezas termodinâmicas. A temperatura é também uma grandeza fundamental. E grandezas mecânicas. A noção de princípio para o ser humano é uma noção que contempla, acima de tudo, o espaço e o tempo. Sem espaço e tempo não havia princípio. Antes de tudo, antes do princípio, não havia princípio. As grandezas estavam desagregadas. As grandezas fundamentais estavam separadas. E com as grandezas fundamentais separadas,
não se pode falar em princípio. Só há um princípio para tudo quando tudo se conecta, quando tudo está junto. O princípio do universo, o princípio de tudo, não se originou a partir do Big Bang. A teoria do Big Bang é uma teoria cativante, é bonita, mas não é real. Não existiu Big Bang. O que acontece na realidade é que as grandezas fundamentais da física estavam desagregadas e separadas. E como estas grandezas estavam desagregadas e separadas, não havia princípio. E conforme num proto-universo, num universo primitivo, mas ainda antes do universo nosso conhecido, conforme algumas das grandezas fundamentais se foram unindo, assim foi surgindo o princípio. Se, por exemplo, o tempo estava separado da massa e do espaço, e o tempo se uniu à massa e ao espaço, formou-se como que um proto-universo primitivo que mais tarde, quando a temperatura se junta e posteriormente a luminosidade e a intensidade da corrente elétrica, pois este proto-universo vai se desenvolvendo. Temos a noção que vivemos num mundo organizado, ordenado, e que poderemos vir um dia a captar toda a ordem do universo. Naturalmente, outros pensadores encaram o construtivismo, encaram que a realidade é também uma realidade construída. No entanto, com ou sem construtivismo, parece que a verdadeira realidade se altera. Parece que a verdadeira realidade vai surgindo conforme grandezas fundamentais se juntam. Por exemplo, antes da intensidade luminosa não havia luz. Mas já poderia haver um proto-universo. Conforme a luz, as ondas eletromagnéticas se juntam à realidade existencial, assim esta se altera, e se de hoje para amanhã, com o evoluir, uma nova grandeza se vier a juntar às antigas, pois iremos ter uma nova ciência. E neste momento ainda não a temos, porque essa grandeza fundamental ainda se não juntou. A realidade vivida é uma realidade construída, mas a realidade existencial da física, da realidade palpável, material, da realidade física enquanto objeto de estudo da ciência, é uma realidade dinâmica, não é estática, e é por isso que nunca a iremos captar na sua totalidade. Porque ela própria, como que evolui. E ela evolui porque não é unificada, mas é constituída por partes. Partes estas que se vão juntando, como que congregando, como que ordenando numa ordem científica do conhecimento humano, nunca acabada. A teoria das partes na formação do universo nega assim o princípio. Não há um princípio unificador para toda a realidade universal, para toda a realidade existencial. Existiram vários princípios. Continua a existir o princípio dos princípios dos princípios dos princípios. A todo momento poderá ir surgindo
nova grandeza ou novas grandezas que vão alterar todo este dinamismo conhecido até à atualidade. É esta teoria das partes separadas, não unidas, que contrasta com a teoria unificada do Big Bang, como se existisse uma teoria de um ponto único onde tudo começou. Mas na realidade, esse ponto único, apesar de bonito, não se verifica. Essa singularidade, apesar de esteticamente bonita, não se verifica. O que se verifica sim é a separação das partes e, por conseguinte, a negação de um princípio único para a formação de toda a realidade existencial.